Antes de entrarmos na árvore, vou falar umas breves palavras sobre a floresta. Nós estávamos, e os senhores estão bem informados sobre isso, fazendo reformas estruturais quando chegou o coronavírus ao Brasil. E já havia um acordo com o presidente da Câmara e o presidente do Senado, pelo qual o Pacto Federativo entraria no Senado, de fato já estava lá, estou vendo o senador Oriol Visto aí, ele estava com a PEC emergencial, o senador Márcio Bittar, do PMDB, estava com a PEC federativa, do Pacto Federativo Amplo, o senador da Bahia, Otto Alencar, estava com a PEC dos fundos. Havia um acordo, então, de mandarmos a reforma administrativa para a Câmara de Deputados e, finalmente, seria instalada uma comissão mista, essa comissão mista, que está agora aqui funcionando, para nós, então, encaminharmos a reforma tributária. Esse era nosso acordo, estava tudo certo, nós começamos o ano bastante otimistas em relação ao andamento das reformas estruturais, quando fomos atingidos pelo coronavírus. Mudamos juntos, e acho que nesse sentido que sempre disse que surpreenderíamos o mundo, eu acredito num Congresso reformista, construtivo, e que agiu rapidamente para nos permitirmos entrar em espaços constitucionais. Injetamos quase R$500 bilhão num espaço infraconstitucional em 3 ou 4 semanas, e depois mais outro R$500 bilhão dentro do espaço constitucional aberto pelo Congresso através da PEC de guerra. Enquanto países avançados, como os Estados Unidos, demitiram mais de 30 milhões de pessoas no mercado formal de trabalho, o Brasil, que tinha 33 milhões de pessoas em regime de CLT, preservou 11 milhões de empregos. Perdeu 900 mil em abril, perdeu 300 mil em maio, perdeu 10 mil em junho e praticamente acabou o impacto inicial, pelo menos, sobre o desemprego. Nós preservamos 11 milhões de empregos formais e, ao mesmo tempo, lançamos uma camada de proteção social para 38 milhões de invisíveis, entre desassistidos, possivelmente 6, 7, 8 milhões, as contas ainda estão sendo feitas, e outros 30 milhões de trabalhadores informais, excluídos do mercado de trabalho, exatamente por excesso de encargos trabalhistas, falta de flexibilidade no nosso mercado de trabalho. Esses problemas ainda estão conosco, ainda estamos redigindo as medidas finais desse período de auxílio emergencial, medidas de crédito que foram anunciadas na semana passada, com o dinheiro finalmente chegando na ponta, e, de outro lado, a reformulação do auxílio emergencial, que nós vamos estudar também juntos com o Congresso, dentro de um contexto que estamos ainda ensaiando sobre o Código de Renda Brasil. Essa é uma construção que teremos que fazer juntos, exatamente porque a pandemia revelou algo que nós suspeitávamos há muito tempo, que de 106 milhões de brasileiros de população economicamente ativa, 50 milhões estão fora da força de trabalho formal. São 12 milhões de desempregados pelos números do IBGE, mais 38 milhões de invisíveis. Então, são 50 milhões de brasileiros sem a perspectiva do emprego formal. Isso vai exigir de nós reformas importantes também. Bom, dentro dessa floresta, voltamos agora
ainda sem terminarmos o esforço emergencial, porque ainda há 2 meses pela frente de dificuldades, pelo menos, mas já estamos voltando. E, nesse sentido, de novo, eu reforço que o Congresso brasileiro está surpreendendo o mundo. O ano passado, fizemos juntos uma reforma da Previdência que países avançados não conseguiram fazer. E nós demonstramos maturidade, serenidade, capacidade de trabalho e fizemos as reformas. E esse ano, da mesma forma, enquanto estávamos enfrentando a pandemia, votamos, os senhores, na verdade, votaram por meios virtuais, aprofundando as reformas. Saneamento, agora, logo à frente, gás natural, abrindo os horizontes, destravando os investimentos para frente. E agora, retomando os trabalhos com essa comissão mista sobre a reforma tributária. Então, o nosso primeiro passo, e eu digo dentro do que foi combinado com os líderes e com o presidente da Câmara, o presidente do Congresso, do Senado, o presidente Davi Alcolumbre, nós retomamos a reforma com o espírito, dentro do combinado, completamente construtivo. Em vez de mandarmos uma PEC que pudesse colidir com 2 outras PECs que já estão no Congresso, a PEC do deputado Baleia Rossi, de um lado, que aborda os impostos sobre consumo, de outro lado, a PEC que está no Senado, do ex-deputado Rauli, que aborda outros impostos sobre consumo, impostos indiretos, imposto de renda, ela é mais ampla. Nós vamos mandando, então, as nossas propostas para que sejam analisadas pela comissão mista e sejam, então, ou modificadas, ou melhoradas, ou encaixadas pela comissão mista, tendo também, por comparação, o que já está na Câmara de Deputados e no Senado. O nosso primeiro movimento, então, o nosso primeiro passo nessa direção é exatamente o primeiro grande imposto sobre consumo, que é um tormento, é parte do manicômio tributário brasileiro. Os senhores terem uma ideia, só a extinção do PIS/COFINS extingue 100 regimes especiais, que tornam absolutamente inóspito o ambiente empresarial brasileiro. A PEC 45 propõe o IBS, o Imposto sobre Bens e Serviços, que substituiria o ICMS, que é o imposto estadual, o ISS, que são os impostos municipais, e o PIS/COFINS, que é o imposto federal. Nós, desde a campanha, defendemos o IVA dual. Na campanha eleitoral do presidente Bolsonaro, nós sempre falamos e defendemos o IVA dual. O Imposto sobre Valor Adicionado é um imposto que foi criado em meados do século passado, basicamente para cobrir uma tributação mais efetiva, mais simples, que isentasse exportações, que fosse para o destino em vez de a origem, para evitar acúmulos, cumulatividade no sistema tributário. Foi um imposto que teve grande sucesso, está no mundo inteiro, e eu queria rapidamente também fazer menção, nesses meus 20 minutos iniciais, à nossa equipe de técnicos. O nosso secretário Zé Toches era exatamente o especialista em políticas tributárias no Banco Mundial, acompanhando todos os regimes tributários da OCDE, dos países avançados. O nosso outro assessor especial, Isaías Coelho,
trabalhou durante 20 anos no FMI como responsável especialista também em políticas tributárias. A nossa assessora, Vanessa Canato, foi uma das pessoas que formularam a proposta do IBS. Ela trabalhou anos com o API como economista, ela como especialista em tributação, então ela redigiu essa medida que está do lado de lá também. Então nós temos tudo para trabalharmos juntos. E é importante compreender que nós temos que cumprir as normas constitucionais. Eu sou um federalista, eu defendo uma república federativa. Não cabe ao ministro da Fazenda invadir uma ação, um espaço constitucional que não é dele. Não sou eu que tenho que dizer quanto é que os estados têm que cobrar. Isso é uma atribuição reservada aos estados. Não sou eu que tenho que dizer quanto a cidade de São Paulo, de Recife, de Fortaleza, de Salvador tem que cobrar de ISS. Isso é uma atribuição também reservada constitucionalmente aos municípios. Agora, quem é que pode trabalhar e uniformizar isso, caso tenha sucesso? E é por isso que a reforma tributária está parada há 20 ou 30 anos. É o Congresso, é o Legislativo. Quem tem capacidade de fazer isso é o Legislativo. Cabe a nós colaborarmos. E o nosso passo inicial é exatamente nessa direção. Se nós defendemos durante a campanha um IVA dual, nós fizemos a nossa parte. Vamos entrar agora com o nosso IVA federal. Acabamos com o PIS/COFINS, entramos com o IVA federal. Já fizemos, o ano passado, 2 reuniões, eu pessoalmente participei de uma, nossa equipe fez 2 reuniões, e já fizeram mais 4 esse ano. Desculpe, a 4ª vai ser hoje à tarde, com o secretário de Fazenda, exatamente para ver o acoplamento. Como poderemos fazer um acoplamento do IVA federal, que é o que nós estamos entregando agora para a comissão, com os IVAs estaduais. Eu também não mencionei na nossa equipe aqui, mas faço questão de mencionar o professor Luiz Araújo, que é o único economista brasileiro que faz parte da Academia Nacional de Ciências norte-americana, dos Estados Unidos. Então, e é um especialista também nisso, em teoria de leilões, em teoria em política tributária, está nos ajudando a redigir e nos ajudou, e estamos agora também no Congresso com a lei de falências. Ele colabora há anos com o Brasil. Eu o conheço há mais de 40 anos, trabalhamos juntos também, ainda professores. Quando ele me convidou para dar aula de economia lá no Instituto de Matemática Pura e Aplicada. Então, é um grupo e é uma comissão também mista, do Senado e da Câmara, presidida pelo senador Confúcio e pelo deputado Francisco Júnior. E nós temos tido um trabalho muito colaborativo. Já fomos 4 vezes lá e seguiremos com reuniões regulares, exatamente para prestar contas e pedir ajuda também, porque quando você derrama 150 bilhões para estados e municípios, nós temos que fiscalizar tudo isso aqui, até o dinheiro entrar nos estados e municípios. Depois que entra nos estados e municípios, nós queremos ajuda dos TCEs, dos prefeitos, dos governadores, para que esse dinheiro seja bem utilizado. Então, é fundamental essa comissão de acompanhamento dos recursos, exatamente para todos termos certeza que cada um está fazendo a sua parte corretamente. Então, é com esse espírito que eu venho aqui. O nosso primeiro passo é exatamente a CBS, a contribuição sobre bens e serviços, que é o IVA federal. Isso deverá ser acoplado aos IVAs estaduais, formando, então, o IBS, que é o projeto que está aí na PEC 45, que é o Imposto sobre Bens e Serviços. A contribuição é a parte federal, o imposto vai, após acoplar as partes estaduais e a parte federal,
Eu dou apoio total à equipe econômica, ao Ministério, apoiam totalmente essa versão mais ampla de acoplar. Eu espero, não só das nossas conversas com as equipes dos governadores, que tem acontecido, hoje à tarde, eu repito, vai haver mais uma reunião, deve ser a sexta, porque foram 2 no ano passado e essa é a 4ª já desse ano. Nós vamos estar reunidos, discutindo e conversando exatamente sobre como fazer esse acoplamento. Agora, nós temos que respeitar o espaço dos governadores. Eles é que têm que decidir se querem vir juntos ou não. E o Legislativo, então, determinar a acoplagem ou não. Nós vamos passar, então, a apresentação do nosso secretário Toches. Ele vai mostrar qual é a nossa proposta de IVA dual, quer dizer, o que nós estamos fazendo do ponto de vista de imposto sobre consumo, e deixar claro que esse é o primeiro movimento nosso. E eu já vou, então, dizer o segundo, o terceiro, quais são. Eu estou ainda com 17 minutos, faltam 3 minutos. Eu termino nesse tempo regular que me foi dado pelo senador Roberto Rocha. O primeiro movimento é conversar, essa proposta conversa com a PEC 45, do deputado Baleia Rossi. O nosso próximo movimento vai conversar com a PEC 110, porque aí vão entrar os IPIs, os impostos seletivos, e aí começamos a conversar com a contribuição do Senado, a PEC que está no Senado. O terceiro movimento, entramos no imposto de renda, vamos entrar no imposto de renda, vamos entrar no que eu chamo de passaporte tributário. Nós temos um regime hoje tão ruim que ele tem 300 bilhões de reais de desoneração, ou seja, quem tem poder econômico, quem tem poder político, consegue a desoneração aqui em Brasília, porque tem poder político, e outros 3,5 trilhões de contencioso, ou seja, quem tem poder econômico simplesmente não paga e entra na justiça. Então, isso é uma demonstração de um sistema tributário perverso, regressivo, ineficiente, literalmente um manicômio tributário. E eu tenho certeza que o Congresso, dentro daquele espírito que eu disse que nós vamos surpreender o mundo, o Congresso vai nos ajudar a reduzir, simplificar, melhorar a progressividade e tornar eficiente e moderno o nosso sistema tributário. Agora, o presidente ganhou uma eleição e a equipe chegou também com uma promessa. Nós não vamos aumentar os impostos. O povo brasileiro já paga impostos demais. Nós saímos de 18% do PIB há 30, 40 anos atrás, estamos hoje em 36% do PIB. É muito acima da média dos países em desenvolvimento e não há uma contrapartida eficiente de prestação de serviço. Então, nós não vamos aumentar a carga tributária. Nós estamos num programa de simplificação e redução de impostos. A carga tributária pode ser a mesma, nós vamos substituir 10, 15, 20 impostos por um, mais 3 por um. Por exemplo, inauguramos substituindo a DORA 2, PIS/COFINS, por um. E assim seguiremos fazendo. Então, essa é a mensagem inicial que eu daria. Muito obrigado aos senhores. Vamos aos trabalhos. Obrigado, senador Roberto Rocha.